Chegamos ao momento mais importante do nosso encontro, são 10:30 da manhã, livro de Daniel, o profeta Daniel, e este livro em particular, para mim, como servo do Deus dos profetas, é uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada, profeta Daniel. E hoje nós vamos entender o significado desta palavra, desta frase, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Sua Bíblia em Daniel 5, capítulo 5, versículos 24 a 28. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Que esta palavra abençoe todos os corações, com tranquilidade, com mansidão, com esta quietude do Espírito. Sabe que nós não podemos ouvir Deus falar se outras vozes estiverem acionadas na nossa mente e no nosso coração. Então, repouse, tranquilo, ouça o que o Espírito vai dizer à igreja. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Não diz quem tem orelha, quem tem ouvido de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória, os meus lábios te engrandecem, o meu coração te exalta, o meu espírito se regozija na tua presença. Tu és real. Eu não adoro a um mito, eu não adoro a uma estátua, eu não sirvo a um ídolo, eu sirvo porque eu o conheço. Eu sirvo ao Deus vivo porque eu o conheço. E nesta hora, Pai, eu me abro totalmente, deixo o meu coração absolutamente dependente do Senhor, para que através da minha mente, dos meus lábios, do meu coração, Tu possas instruir, pastorear, ensinar, encorajar, motivar a igreja de Jesus. A igreja aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e ela espalhada pelo mundo, os 4 cantos desta terra, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras que vivem, meus filhos amados, eu quero começar esta mensagem glorificando ao Senhor Jesus Cristo, dando-lhe glórias, dando-lhe honras, dando-lhe a magnificência, o poder, a vitória e a majestade que só a Ele pertencem. Dele é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o reino, Senhor, diz a palavra. Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Na tua mão há força e poder. Contigo, Jesus, está o engrandecer e a tudo dar forças. Então, nós te louvamos pelo teu glorioso nome, pelo
pelo teu imenso amor leal para conosco, pela tua fidelidade, porque ela dura para sempre. Nós clamamos, adoramos e exaltamos, porque isso tudo é verdade. Meus amados, depois deste momento de exaltação ao Senhor, eu quero conversar com você, mais do que pregar, eu quero conversar, eu quero abrir o meu coração de forma esplendorosa para com a igreja, porque este assunto que estamos tratando, ele exige uma profunda reflexão, não apenas dando socos no ar ou propalando palavras, exige uma reflexão. Porque esta frase bíblica aramaica que nós acabamos de ler, ouça, foi escrita pela própria mão de Deus numa parede, numa sala de um banquete de um rei chamado Belsazar. Em Daniel 5:5 diz isto, olha só, que lindo. No mesmo instante apareceram uns dedos, estavam dando uma festa, uma festança no palácio real, e diz que no mesmo instante apareceram uns dedos de uma mão de um homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Meus amados, você sabe que todas as vezes que eu leio este texto, eu me impressiono muito, porque o próprio Deus, na forma de um dedo, de uma mão, começou a escrever na parede, e diz que o rei estava vendo Deus se comunicar e falar diretamente. Deus não mandou recado pelo vizinho. Deus não chamou o chefe da cavalaria e disse, leva um recado para o... Quando Deus quer fazer uma obra, amado, Ele faz diretamente na nossa vida. Não é porque vovó orou por mim que Deus vai fazer. Deus faz, porque Ele tem um plano para cada um de nós, e Ele opera diretamente na nossa vida. Ele não manda recados. Então, por que Deus escreveu esta sentença? Mene, mene, tekel e parsim. Agora ouça, o Espírito do Senhor não suportou o que estava acontecendo no reinado de Belsazar, filho de um rei tremendo chamado Nabucodonosor. E era inevitável que a lei moral da colheita segundo a semeadura era inevitável e necessária. Ouça, filho, tudo que se semeia, se colhe, para o bem e para o mal. A fatura sempre chega. Tem neguinho que fez muito mal a muita gente e diz assim, já passou. Não passou. Deus tem uma lei chamada lei da sementeira, uma lei moral também, da sementeira e da colheita, porque Deus não suportava mais ver o que se passava no palácio e no reinado de Belsazar. Então, este rei teve 4 erros crassos. Vamos aprender. Daniel 5:23 diz assim, te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho deles. Além disto, deste louvores aos deuses da prata, do ouro, do bronze e do ferro, da madeira e da pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas o Deus em cuja mão está a tua vida,
e todos os teus caminhos tu não glorificaste. Então, por que Deus teve que intervir diretamente? 4 situações. Primeiro, ele na realidade se levantou contra o Senhor. Tu te levantaste contra o Senhor. E eu quero, como eu disse, que isso não era apenas uma mensagem, era uma conversa que o pai tem com os seus filhos, né? Que o pastor tem com as ovelhas. Todas as pessoas que entram em rota de colisão com Deus perdem. A experiência que eu tenho são 45 anos. Bispo, pode pedir por gentileza ao nosso engenheiro para ligar o ar, porque tem algumas irmãs que precisam de um ar mais frio. É fogacho, mas precisam. Eu também tenho. O homem também tem fogacho, viu? Eu também tenho. Então, vamos botar 12 graus aqui dentro, senão a bispa vai desmaiar. Que coisa linda. Oh, não sabia disso. A bispa está dizendo que como estamos todos de máscara, fica mais difícil respirar. Então vamos botar um frio. Então, 4 coisas. Primeiro, ele se levantou contra Deus. Então, a minha experiência de 45 anos é esta. Quando existe uma situação difícil na comunidade, eu não faço comentários, eu não trago a público, porque eu sei que Deus faz justiça. Todas as pessoas que se levantam contra Deus caem. Aliás, o diabo se levantou para cair. É verdade. Então, ele se levantou contra Deus. Segundo lugar, ele usou os utensílios da casa do Pai, que foram roubados do templo em Jerusalém. Ele trouxe para dentro do palácio para que todo mundo comesse e bebesse com os utensílios de Deus. E nós já temos inteligência suficiente para entender que as coisas que fazem parte da casa do Pai, que foram todas elas compradas com dinheiro e suor do povo, tudo que se construiu aqui, não houve uma verba da Petrobras. Não houve uma verba de um político, não houve uma verba de Brasília. Foi o povo que acreditou na minha visão. Então, cada milímetro deste lugar, comece aí dos degraus, microfone, telão, cadeira, microfone, bateria, tudo que está aqui, os assentos, os bancos, isto aqui são utensílios de Deus. Não pertence a um homem, não pertence a um grupo, são de Deus. E se eu usar as coisas de Deus para benefício das coisas seculares, isto cria problemas diante de Deus. Terceiro erro, ele deu louvores aos deuses da prata, do ouro, da madeira e do barro. E em quarto lugar, ele não glorificou a Deus. Então, a vida deste rei Belsazar era um jogo. E claro que Deus se cansou do jogo feito por Belsazar. Ele era um homem arrogante e era um homem blasfemador. Veja o que diz em Daniel 5, 18 a 22, assim: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam, temiam diante do teu pai. Ele matava a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Então Deus estava dizendo ao rei: rei, você sabe muito bem o que aconteceu com o seu pai.
Seu pai, eu lhe dei uma grandeza, eu lhe dei honra, eu lhe dei recursos, eu lhe dei poder. Fui eu que lhe dei. Agora, quando o coração dele se elevou, quando ele se tornou uma pessoa soberba e arrogante, você sabe que a soberba precede o quê? Nós temos que ter muito temor de Deus. Às vezes Deus pega uma pessoa pequenininha na obra de Deus, começa a elevá-la, a pessoa já cresceu, já tomou uma dimensão. Primeira coisa que a pessoa diz: eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais de ir ao culto. E se alguém liga, como um jovem que foi do ministério, eu mandava essas mensagens que eu mando todos os dias para os intercessores, e um dia ele veio aqui, um rapaz com uns 20 anos de idade, e diz assim para mim: o senhor está proibido de me mandar mensagem, eu não quero saber do que o senhor pensa. Eu digo: garoto, você vai longe, cara. Não respeita nem os cabelos brancos do outro, hein? Então diz que o rei tinha toda, o pai dele tinha toda a autoridade. Diz que houve um momento que o espírito se tornou arrogante, soberbo. E amados, quando alguém se torna, e deixa abrir um parênteses, você sabe que é uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque a tendência do pastor é ser arrogante, é achar que a pessoa vem à igreja por causa do pastor, é achar que a pessoa que teve um propósito de servir a Deus financeiro foi porque o pastor. Então nós temos que ter muito cuidado. Quem sobe ao altar tem que ter muito cuidado com a arrogância soberba, porque a arrogância soberba, o orgulho e a soberba precedem a ruína e a queda. Então o que Deus disse? Olha só, quando o teu pai, que eu lhe tinha dado tudo, se elevou, ficou soberbo, arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a glória, e cabode, a glória isso foi. Aí ele explica: foi expulso dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi como jumentos monteses, deram-lhe comer erva como os bois, o orvalho do céu foi molhado do seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo. Então é assim, Deus dá oportunidade, Deus dá o crescimento, Deus põe a pessoa às vezes alça a pessoa a um mundo muito superior. Se isto provocar em mim soberba, arrogância, olha o que o rei Nabucodonosor era um homem tão poderoso, que a Bíblia diz que ele se transformou num animal, comia palha com os jumentos. Então ele vem daqui, Deus o coloca aqui em cima, ele achou que era o rei da cocada preta, ficou soberbo, arrogante, e Deus determinou que ele fosse derribado desta situação, até que ele conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, ele quer, não é o homem que tem livre-arbítrio, a quem ele quer. Quer dizer que eu estou aqui, eu não escolhi, não fiz um jogo de cartas, não lancei o Urim e o Tumim. Ouça, eu estou aqui por uma determinação de Deus. Aqui não houve uma jogada de mestre, aqui não houve uma pessoa de um QI de influência. Nem sei eu mesmo como é que eu vim parar aqui, senão pela mão de Deus. Então diz que quem quer, até você reconhecer que a soberania de Deus, a pessoa sofre muito. E este rei sofreu muito. E diz o versículo 22, tu, Belsazar, que és seu filho, que és testemunha do que aconteceu com o teu pai, tu não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Então é muito interessante. Belsazar sabia que o reinado, a honra, a glória vem de Deus, mas se eu sou soberbo e arrogante,
quem Ele quer, Ele dá, e a quem Ele quer, Ele tira. Isso tem que ser, não dá para fugir disto. Eu sempre uso essas expressões, 45 anos na obra de Deus, 41 anos, porque eu já vi muito Nabucodonosor e muito Belsazar na obra de Deus. Gente que foi exponencial, gente que foi chamado príncipe dos púlpitos, gente que foi chamado rei da Babilônia. Eu já vi muita gente ascender, ficar soberbo, de nem estender as mãos mais para os irmãos. Não me toques que eu derreto. Eu conheci em Portugal um líder de uma igreja que andava cercado de um grupo de seguranças, todos carecas, grandes, fortes, e diziam: não se aproxime dele, porque ele esteve na presença de Deus. Aí eu falava assim: e agora está na presença do demônio? Então não se podia. O homem, amado, quem é o homem? O homem é como a flor da erva. De manhã nasce, o sol vem, queima, à tarde o vento leva. Todos os nossos dias estão contados. Então por que você vai arranjar um perrengue na tua vida de deixar soberba e vaidade e arrogância? Você sabe que isto às vezes acontece entre os casais. Deixa um casal brigar em casa, você vai ver como é que a mulher diz: oh, porque você fez, porque você aconteceu em 1930. O cara está discutindo, estamos em 2012, 21, 1937. Você está trazendo os mesmos problemas de o ano passado, há 2 anos, há 10 anos. Isso é prova da arrogância, meu amado. Tem homens que mantêm a esposa debaixo pesão, tem mulher que pisa e humilha o marido, sempre com as mesmas coisas, porque você disse que você fez, foi em 1900, foi em 2000 e não sei o que, foi já coisas que não existiam. Não, você ainda não disse, mas dirá do ano que vem. Pois já está trazendo a existência. Parece aquele homem que bateu na esposa e diz: bateste por quê? Ela fez algum mal? Não, mas vai fazer. Então eu disse: você não se humilhou, você sabia de tudo, você sabia que não pode ter um comportamento espiritual de soberba e de arrogância. 5:30 e 31. Naquela mesma hora, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, você sabe que a cidade era tão inexpugnável, onde havia esse palácio, a cidade de Babilônia é tão inexpugnável, muros de proteção, que um rei persa, né, o Dario, o Medo e Persa, um jovem de 62 anos disse: como é que eu vou entrar nessa cidade para derrubar o rei? Não tem muros muito grandes, portas muito grandes, não tem como. Mas diz que passava um rio dentro da cidade. Sabe o que esse rei pensou? Vou desviar o rio, vai se secar o fundo do rio e nós vamos entrar debaixo dos muros e vamos tomar a cidade, enquanto todo mundo está na festa. Então, Mene, Tekel e Parsim, ou Pérez, numerado foste, pesado foste e dividido foste, foi um julgamento divino. Deus julgou, por causa da arrogância, da soberba, por causa do rei se ter levantado contra Deus, ter trazido os utensílios do templo para a orgia, não deu louvores a Deus e não o glorificou adorando outros deuses. 4 erros graves que ele sabia que não podia cometer. Foi um julgamento. Veja o que diz versículo 26 a 28, porque você tem que guardar estas palavras. Esta é a interpretação do que Deus escreveu. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O rei dos medos e os persas era Dario.
Então, a justiça de Deus, segundo a lei da colheita e da semeadura, acontece quando? Quando se obedece, colhemos bem. Quando se desobedece, colhemos mal. Pastor, mas se eu não estivesse na igreja, colheria. Isto é uma lei da natureza. Pastor, se eu for soberbo e arrogante com o meu marido, com a minha esposa, com os meus empregados, com os meus... Amado, não podemos ter um espírito diferente do que Deus colocou em nós. Não podemos. Não podemos. Você sabe que o rei Belsazar estava vivendo um momento de prazer, os prazeres do pecado, não é? E diz que isto obscureceu os sentidos dele e lhe trouxe uma falsa sensação de segurança. Ele achava que por ser filho de um rei, investido da autoridade, que ele poderia fazer o que queria com a sua vida. Veja os senhores, que ele quis mostrar que ele era maior do que Deus. Usou os utensílios sagrados do templo, que o pai dele, Nabucodonosor, saqueou. Diz o versículo de Daniel 5,4: beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Beberam, ou seja, se embriagaram e começaram a louvar o diabo. Deus já tinha dado chances para este homem se corrigir dos erros. Ele era um homem de uma vida pecaminosa. E você sabe, amado, sem Deus há um vazio, a pessoa fica escrava do pecado, fica em completa decadência. Completa decadência. Sem Deus há uma completa decadência. Então, nossa vida, meus amados filhos, está nas mãos de Deus. Quem conhece todos os nossos caminhos é Deus. Não adianta eu vir aqui para cima para fingir, porque Deus sabe. Diz que não cai nenhum cabelo da minha cabeça, um fio de cabelo, sem Deus permitir. Não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. Amado, a dimensão de Deus, ela extrapola a mente humana. Olha o que diz em Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana, de Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites. Deus já estabeleceu o tempo e os limites. Deus sabe até onde você vai, até onde eu vou, qual é o tempo que nós vamos viver. Deus já estabeleceu tudo isso. Nós não estamos aqui por um acaso. Agora, o que Deus quer é que no tempo em que nós estamos aqui nesta peregrinação, vivamos uma vida ajustada aos padrões dele, que é a vida da felicidade. Então, hoje o Senhor continua escrevendo em muitas casas, em muitos palácios, em muitos lugares de governo, em muitas igrejas. Deus continua escrevendo Mene, Mene, Tekel e Parsim. Foste achado pesado na balança, foste achado em falta. Então nós estamos diante de uma situação muito importante. Nós estamos vendo hoje no Brasil o Senhor arrancando os carnegões, os carnegões da podridão, da corrupção. Deus está arrancando os carnegões. Deus está fazendo justiça até na própria casa dele, porque nós temos visto como é que o país mergulhou num cinismo, que se vive hoje. Pensem só os senhores, o cinismo que se fez ou que se demonstra quando se tenta destruir o espírito da família no nosso país. Quando os valores sagrados são questionados por gente que deveria, de ser o primeiro a aprovar os valores bíblicos da família, são os primeiros a ir em contra. Os senhores vejam
que hoje há leis tentando passar no Senado da República que defendem identidades de gênero. Você sabe que no Brasil já estão registrados, houve convenções e congressos de diversas áreas de identidades de gênero, já foram registrados 70 identidades de gênero. Nos Estados Unidos há 56. No Brasil já há 70. Coisas estranhas. Que as crianças na escola, a partir dos 3, 4 anos, já estão conhecendo. O senhor professor, que tem esse tipo de postura, vem e diz: menino, você não é menina, menina, você não é menina. Você vai escolher a sua identidade. E hoje, o Brasil tem um desastre nesta área, porque há crianças com 7, 8, 10, 12 anos, que sabem mais do que nós adultos, porque eles entram na internet o dia todo, que começam a dizer: eu não sou rapaz, eu não sou moço, eu sou pansexual. Pan é o quê? É aquele que pode amar tudo e todo. Tem gente casando com árvore. Tem gente amando uma bicicleta, casando-se com bicicleta. Tem gente fazendo festa do cachorro não sei de quê. Tem gente, amado, está uma confusão. E o que esta confusão trouxe ao nosso jovem no Brasil? Que biologicamente nasceu homem é homem, ponto final. Biologicamente nasceu mulher é mulher, não pode ser alterado. Ah, mas o sistema andou dizendo aí. Não, meu amado, você que vai escolher. Eu vi esta semana um menino, acho que 8 ou 10 anos, na internet, no UOL, dizendo: a mãe natureza me disse que eu não sou rapaz. Cabelo todo colorido. A mãe natureza. O que o menino de 7, 10 anos, como é que ele interpreta isso? A mãe natureza me disse, eu ouvi uma voz lá de cima da natureza, disse: você não é um menino, você é uma menina. Mas biologicamente é um menino. Então o que tem levado os jovens do nosso Brasil, amado? Ouça, pai, mãe, suicídio. Muito menino, doutora, muito menino e menina, suicídio, está confuso. Ele se olha e diz: cara, mas biologicamente eu sou um rapaz, mas dentro de mim tem uma moça, não sei o quê. Eu nasci, eu sou moça, mas eu me vejo como homem, raspo o cabelo e vou para a pancadaria, vou treinar o UFC e tal, porque dentro de mim tem um Anderson Silva poderoso para derrubar todo mundo. Amado, leva jovens ao suicídio, leva jovem ao autoflagelo. Você sabe quantos jovens hoje se cortam porque não se aceitam? Leva jovem à depressão, tudo por causa de uma confusão de identidade. Então eu vou dizer, ideologia de gênero é um desastre. E agora eles querem lá em Brasília transformar a homofobia como se fosse um crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Ou seja, amado, se o crime de racismo já é hediondo, julgar uma pessoa pela cor da pele, para mim é hediondo. Agora dizer que a homofobia é igual ao racismo. Racismo é o seguinte: raça é uma coisa, homofobia é outra. Raça eu nasci branco, ou nasci preto, ou nasci amarelo, ou pardo, ou outra cor qualquer. Agora, homofobia, eu não nasci assim. A sociedade me empurra para isso. Então nós temos que saber que existe um espírito de Belsazar no nosso país para desconstruir a identidade da família. Se aprende na sala de aula e começam a dizer: você que é um menino inteligente, descolado, tua família é coisa do passado, a tua família é caipira, o teu pai é um bobo, a tua mãe é uma nerd, o teu avô é um retardado. É isso que estão ensinando as nossas crianças. Davizinho uma vez chegou, garoto, e chegou perto de mim, pum, soltou-lhe um palavrão. Eu disse: filho, você aprendeu isso? Você nunca ouviu aqui em casa? Aprendi na escola. Aprendeu com quem? Na sala. O professor ensinou. Então, nós estamos vivendo um momento dramático. E por isso eu acredito
que Deus está arrancando os carnegões deste país, amado. Na educação, na política, na economia, Deus está arrancando os carnegões. Porque, irmãos, nós temos que resistir. Temos, como igreja de Jesus, que resistir. Não permitir que estas situações cheguem ao nosso lar, à nossa igreja, e nós simplesmente cruzemos os braços, porque Deus continua escrevendo Mene, Mene, Tekel e Parsim. Nós só nos livraremos do que nós somos hoje, neste país, se houver justiça de Deus, amado. Senão nós não vamos nos livrar. Então nós temos que entender a nossa vocação como evangélicos, como cristãos, amado. Amar o juízo de Deus, amar a justiça de Deus. Salmo 9,4 diz isso: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Então, amado, nós temos que amar a justiça de Deus. Ele sustenta o que é direito, o que é justo. Quando ele julga retamente. Quando Deus diz alguma coisa, a justiça e o direito de Deus são absolutamente os fundamentos corretos. Salmo 33,5, ele diz, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade. Deus ama a justiça, Deus ama o direito. E o que estão fazendo com as crianças é justiça? Desconstruir a família é uma coisa de direito? E se a igreja não reagir e os crentes verdadeiros não tiverem uma posição correta, porque Deus disse a Belsazar, você sabia muito bem do que o seu pai fez. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, amado. Muitos crentes andam zombando de Deus, amado, vivendo uma vida de desobediência, afrontando a palavra, afrontando o Espírito Santo. Sendo Deus um Deus justo, Ele não pode deixar de exercer a sua justiça e o seu direito. E eu queria aqui abrir um parênteses para lhe explicar, nesta conversa de pai com filho, esta questão da disciplina de Deus. Que quando Deus disse a Daniel, você sabia muito bem. Perdão, Belsazar, você sabia muito bem. Você viu o que aconteceu com o seu pai? Eu que dei poder, força, grandeza, riqueza, ele matava, tirava, dava vida. Mas no dia em que a soberba, a arrogância, amado, não permita nunca soberba e arrogância. Eu não vou me sentar naquele lado da igreja, porque eu não vou com a cara daquela irmã. Eu vou me sentar lá fora, atrás do carro do apóstolo, porque eu não suporto ver aquela senhora na igreja. Não faça isso, porque soberba e arrogância, sabe que Deus tira a sua glória. Você sabia, Belsazar? Você viu o que aconteceu com o seu pai, até que ele reconheceu que quem tem domínio é Deus. Amado, isto para mim é claro, como 2 e 2 são 4. Mas é claro que eu sei disto, que quem tem o domínio, quem tem a honra, quem tem a glória, quem tem o poder, a riqueza, a majestade, o império e a força é Deus. E qual é a participação do apóstolo aqui? 0. Apenas eu abro a boca. Sim, mas o senhor não... Amado, por favor, eu apenas abro a boca. E todas as pessoas, ao longo desta jornada de 45 anos, que deixaram a soberba e a arrogância, todas caíram, todas. E ninguém puxou o tapete. É Deus com a pessoa. Deus escreve lá na consciência, Mene, Tekel e Parsim. Foste contado, posto uma balança, perdeste o teu reino. Então eu queria lhe falar agora um pouquinho sobre disciplina de Deus. Porque uma pessoa eleita,
um crente verdadeiro, aquele que é salvo pela graça de Deus, ele não recebe da igreja um documento, um salvo-conduto e diz: peca, rapaz, está garantida a sua salvação, você foi um predestinado em amor. Não vê que o pastor está dizendo que salvação não se perde? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, o fato de nós termos a graça da salvação não nos permite libertinagem. Permitido. Então, no livro de Hebreus 12, diz assim: ora, na vossa luta, versículo 4, contra o pecado. Quer dizer que nós temos uma luta, hein? Eu e você temos uma luta. Desde que ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer que nós temos que resistir. Depois diz o versículo 5: estais esquecidos da exortação como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Versículo 8: mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quando você vir um indivíduo que diz que é crente, botando para quebrar, andando fora dos trilhos, bebendo, fumando, arrogante, na realidade é um bastardo, não é filho de Deus. O filho de Deus luta contra o pecado. O filho de Deus não quer entristecer o coração do Pai. O filho de Deus aguarda o tempo e a hora de Deus. O filho de Deus não é arrogante. Eu não conheço um servo e uma serva de Deus arrogante e soberba que se tenha mantido por cabeça nesta terra. Não há possibilidade. Então diz que Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Esta palavra disciplina vem do grego paideo, significa treinar ou treinamento, educar, educação e treinamento. Então, essa palavra paideo tem a ver com criança. Você se lembra dos nossos filhos pequenos? Você se lembra dos seus filhos pequenos? Como é que você ensinou o seu filho a andar, né? Se ele fica de pé, agarrando, você fica com o dedinho, põe larga ele e cai. Aí você levanta outra vez, ele vem com o dedinho, você solta o dedinho, ele vai e cai. Aí você vai treinando, até que um diz: ele está andando sozinho, porque ele foi o quê? Treinado. Os animais irracionais não precisam desse treinamento, eles já nascem e já sabem que tem que se erguer. O ser humano não, o ser humano não precisa de treinamento. Assim Deus faz, ele treina. E ele treina com 3 situações do seu treino. Ele treina primeiro com disciplina. Paideo, Deus está treinando, Deus está educando. E ele está treinando e educando quando? No culto. Isto é um treinamento. Você está ouvindo, está aprendendo, para depois saber como se relacionar com a esposa, com o marido, com os filhos. Saber que a arrogância e a soberba é pura perda. Não dá para fugir disto. Então ele treina. Mas há pessoas que endurecem. Aí ele vai e corrige. Os hispanos dizem aprieta. Aprieta. É como apertar um parafuso. Deus aperta. A pessoa começa com perda de dinheiro, falta do emprego, deu tudo errado, diz que é azar. Não é não, é Deus que está corrigindo. Porque já paideo, já disciplinou 50 milhões de vezes durante um culto, durante mensagem, já ensinou. Veja esta questão, meus amados, do dízimo e oferta. Você sabe que isso é uma coisa que o demônio ataca as pessoas. Então, Deus ensina: olha, faça isto, é visão, é provisão.
obedeça, não é Moisés, é Abraão, é a graça, foi 430 anos antes da lei, o primeiro dizimista foi Abel, olha como é que Deus provisionou. Então Deus fala, a pessoa resiste, e Deus corrige. Às vezes uma porta que se fecha, a pessoa diz, estava certo de que ia dar certo e deu errado. Deus está corrigindo. Pastor, e quando aquela pessoa então faz como Belsazar, não está nem aí, Deus faz o quê? Açoita. E açoita às vezes é morte prematura. Então, em versículo 6 disse, o Senhor corrija quem ama. Deus não perde tempo com o lobo, Deus corrija quem Ele ama. Versículo número 8 disse, porque se você não tem correção, se Deus não disciplina, é porque não somos filhos, somos bastardos. O filho tem que ser disciplinado. Você sabe que às vezes eu estou aqui pregando, me dá um temor com as coisas que eu digo. Porque Deus está me treinando a mim também, está me disciplinando. Agora eu não posso terminar um culto e dizer assim, Deus me disciplinou, Deus me ensinou, Deus mostrou as regras da vida correta, certa, evangélica, cristã, eu não estou nem aí. Então, se ele é um eleito de Deus, amado, ele vai, disciplina, fala uma vez, fala duas, a pessoa não aceita, resiste, não, porque eu sou contra, porque é lei, porque é Moisés, a pessoa vai, não, maltrata o marido, maltrata a esposa, maltrata os filhos, é arrogante, é soberbo, Deus dá um apertinho, aperta o parafuso, aí a pessoa começa a sentir o drama. E às vezes a pessoa vem, o senhor pode orar por mim? Porque sabe, apóstolo, que eu só dei 3 chapadas na minha esposa, eu dei um pontapé no meu marido, ora por mim. Não adianta, Deus está tratando com a pessoa, Deus está corrigindo a pessoa, Deus está disciplina, correção. Agora tem gente que não quer nem saber, chega o quê? Ao açoite. Então diz em Judas 4, diz assim, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, indivíduos com dissimulação, antecipadamente. Olha, se eu fizer da graça de Deus uma libertinagem, eu já estou antecipadamente condenado. E a ovelha, você sabe, a ovelha não tem esse tipo de comportamento. 1 Coríntios 11, 32 diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora eu estou entendendo, quer dizer, que Deus me disciplina, me corrige para quê? Para que eu não seja igual ao padrão mundo. Nós temos que ser o diferencial. Diz que esta sociedade geme pela revelação de quem? Diga, dos filhos de Deus. Pela revelação de quem? Dos filhos de Deus. Então a sociedade está aí gemendo, aflita, suicídio, álcool, droga, prostituição, carnegões da política. Então a sociedade precisa de ver quem? Quem são os filhos de Deus. Ora, se eu tenho um modus operandi igual a um pagão, eu sou ser condenado com o mundo. Eu já lhe contei aqui uma vez. Fomos jantar a um restaurante no Barra Shopping, e o rapaz estava nos servindo, estava com os olhos vermelhos, parecia o rio Negro Solimões, sabe? Hein? Parecia que estava com conjuntivite, cheio de coisas nos olhos. E eu olhei para ele, e ele falou, o senhor é o apóstolo? Eu falei, sou. Ele veio com um papel para pedir oração. Ele falou, não, eu sou da igreja tal, mas estou aí meio desviado, porque no passado eu andei cheirando cocaína, andei bebendo, mas graças a Deus o Senhor fez uma obra e me livrou. Mas veio aqui jantar uma pessoa, que eu não posso dizer o nome, porque eu gosto muito e respeito, e o problema não é meu, cada um tem o seu sapato onde lhe aperta o calo, não é verdade? Então veio aqui fulano de tal, muito conceituado, um dos maiores do mundo nessa área, sentou-se aqui com a esposa e cada um bebeu 1,5 litro de vinho e beberam não sei o quê. E eu pensei assim, se eles podem, que são pastores, eu também posso.
e meteu-lhe bronca. Resultado, voltou a ser alcoólatra, voltou a cheirar cocaína, voltou a se desviar da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho. Paulo até disse: gente, se comer carne, o irmão pode levar a escândalo, não comas. Não come. Come um franguinho. Franguinho, peixe, negócio barato. Não, tem baiacu, tem peixe mais barato. Então não vamos agora falar em congro, rosa. Estou falando de peixinho. Como é que não, bacalhau é muito caro. Não, só se os irmãos de Portugal me derem. E cocoroca você abre no meio, assa, até gostou, põe um gindunguinho, uma pimentinha, tem uma coisa boa. Então é assim, se eu posso escandalizar o irmão, se eu beber um pouco de vinho tem pecado? Não. Mas se eu posso escandalizar o meu irmão, que vai se ofender, não bebo. Bebo água com suco de limão. Pronto, acabou. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque senão nós vamos ser condenados com o mundo. Salmo 94, 12 e 3 diz: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem tu ensinas. Então a repreensão é um ensino. Então há pessoas que dizem assim: quem é que falou da minha vida para o pastor? Diz a esposa: você falou alguma coisa da minha vida? Como é que ele está falando das minhas coisas? Ele não entende que o Espírito, amado, isto aqui não é uma reunião, isto é uma assembleia dos santos, amado. Quem está trabalhando aqui não é o portuguesinho que está no altar. Quem está trabalhando aqui é o Espírito Santo, regenerando, reconstruindo, ressocializando, transformando. Então, bem-aventurado o homem a quem tu repreendes. Se não é repreendido e posso fazer o que me vier à cabeça, eu sou bastardo, eu não sou filho, eu não viverei a eternidade no seio de Abraão, perante o trono, eu irei para o inferno. Versículo 13: para lhe dar descanso nos dias maus. Então Deus repreende para que eu, naquele dia mau. Lembra que Paulo disse, né? Nós temos que estar para as ciladas para o dia mau. Há um dia mau que o diabo cria uma situação. Se você não está repreendido, se você não sabe as consequências, você não tem descanso. Você cai direitinho nas situações. 1 Coríntios 5:5. Entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esta passagem Deus escreve através de Paulo para a igreja de Coríntios, porque tinha um menino nesta igreja que mantinha relações sexuais com a madrasta, com a esposa do pai. Isto chegou ao conhecimento da igreja e Paulo disse: olha, entrega o corpo dele para Satanás para ser destruído, mas o espírito não, o espírito é salvo, mas ele vai ter morte prematura. Morte prematura. Então você todos os dias ouve um monte de histórias aí, um monte de histórias. Temos que ter o entendimento disso aqui. Hebreus 12:10 diz assim: eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os nossos pais. A minha mãe dava com chinelo, dava com cinto. Graças a Deus, amado. Nós os 5 em casa apanhamos muito, cara. O que lhe parecia melhor, a dona Laura pegava aquele cinto. Faça comigo, vai. Ih, tem irmãos que têm medo de cinto, já reparei. Então não faça. Então, olha, amado, cheguei a vida adulta, eu não perdi a salvação, eu não estou descompensado da minha mente, que a minha mãe não chegou ao roupa ao pelo. Era o que lhe parecia bem. Graças a Deus pelo homem que eu sou, pelos meus irmãos, sabia que na minha casa a minha mãe falava com os olhos. Naquele tempo mãe era ouvida. A minha mãe era uma gordinha, uma portuguesa, tinha 1,75 m, 130 quilos. Quando ela abria os olhos, meu amado, todo mundo sabia o que ela queria dizer. Não falava, ela só fazia. Até que um dia eu já homem disse: mãe, eu não tenho medo desses olhos.
Porque nós fomos comandados. Agora tem filho que mete lascada no pai, na mãe, bofetada, briga, cospe, ataca, sai porta fora. No meu tempo não era assim não. Mãe era mãe e pai era respeitado. Hoje em dia as pessoas não respeitam o pai, não respeitam também. Então garoto metendo a mão na mãe, você acredita nisso? Porque isso ele aprende na escola. O teu pai é um retardado, teu pai é um quadrado, é um picareta, não sei o quê, né? Então, isso os meninos estão ouvindo desde o início, quando chegam na relação com pai e mãe, maltratam. Então ele diz assim, versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico, deixado por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Versículo 13: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é antes seja curado. Então, o Senhor disse, olha, os nossos pais, conforme lhes parecia bem, você sabe que os meus pais nos obrigaram a trabalhar desde criança. A vara de justiça na minha casa era um cinto. E eu não sou menor porque eu fui obrigado a trabalhar desde criança. Minha mãe dizia assim, vocês querem dinheiro? Queremos. Vai lavar as vitrines dos armazéns, vai lavar os carros com os empregados. E eu brinco com nós pequenininhos, limpando as vitrines dos armazéns, das casas comerciais, e as meninas passavam, e eu ficava todo envergonhado de estar levando. Mas depois a minha mãe chegou, agora você vai ter o dinheiro que os outros não têm, está aqui. Então nós íamos para o cinema, para a festa, sei o quê, comíamos, bebíamos, fruto de trabalho. Não era fruto de dizer, cara, não vai dar nada não. Era fruto de trabalho. E eu aprendi a dar valor ao trabalho e dar valor ao dinheiro. Não me fez mal. Agora, se o pai diz alguma coisa, o filho, vou ligar para o 190, vou chamar a justiça não sei de quê do menor. Aí o resultado. Provérbios 29, 1. Homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Se eu sou repreendido uma vez, duas, ensinado, disciplinado, será quebrantado de repente sem que haja cura. Belsazar foi repreendido, disciplinado. Olha, você aprendeu com seu pai, você sabe tudo isso. Ele não aceitou, não houve cura. Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Aí, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus 10, 26 a 31 diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, há uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas a quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quando mais severo o castigo, julgai vós ser considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meus amados, Deus é santo e misericordioso. Deus é longânimo. Mas há uma linha que separa a paciência da ira de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem gente aqui hoje sofrendo. Marido sofrendo por causa da esposa, esposa sofrendo por causa do marido, pais com filhos. Ouça o que o Espírito está ensinando. Não fique triste, não ache que alguém disse, ninguém disse nada. O Espírito está trabalhando no teu coração. Eu conheço maridos e esposas muito soberbos e arrogantes. Deus está trabalhando. Deus vai trabalhar. Deus não pode permitir que eu seja julgado com o mundo, eu sou filho dele. Então há uma linha entre a paciência e a ira. É triste ver uma pessoa que insiste na desobediência conforme Belsazar fez. Daniel 5:22 ele diz, tu Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo.
Então Deus deu exemplo ao rei: rei, teu pai já passou por esse problema, você sabe de tudo e você não vai mudar. Versículo 20: quando porém o seu coração se elevou, o espírito se tornou soberbo, foi derribado. 21: foi expulso dentre os filhos dos homens, porque o seu coração foi expulso. Deus pegou um rei, o pai desse rapaz, deste rei Belsazar, e Deus o elevou tanto, soberbo e arrogante. Deus o botou. Veja, ele comia palha com os bois, amado. Então Belsazar sabia de tudo. Por quê? Porque Deus estava lhe dando uma oportunidade dele se converter. Ele viu Deus libertar os amigos Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha de fogo. Ele deveria ser garoto, e o rei disse: eu vou botar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Vem comigo, Belsazar. E Belsazar chegou lá com o pai 7 vezes. Pode abrir. Filho, quantos é que o papai botou lá na fornalha? Mamãe, você botou lá 3. Mas eu estou vendo 4. Belsazar viu isso. Belsazar viu quando o pai jogou Daniel na cova dos leões. Ele estava lá do lado. Ele viu o pai ser arrancado do trono e tornar-se um animal, até que o coração dele se humilhou. Ele viu isto tudo, amado. Mas ele tapou os ouvidos, endureceu o coração, fechou os olhos, cruzou a linha da ira de Deus, viveu loucura. E agora vem o sábio o apóstolo São Paulo e diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o desprezo que os homens têm pelo conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta. Lembra o filho pródigo? Viveu dissolutamente. E eu vou lhe dizer agora, caminhamos para os 15 minutos, 10 minutos finais. Lá fora, e Deus está usando agora as mídias sociais, o satélite, televisão, rádio, internet. Há muitas pessoas que já sabem da verdade. Belsazar, você sabia de tudo. Entende assim? Ele sabia tudo, ele viu o pai. Viu o pai jogar na fornalha, viu o pai jogar na cova dos leões, viu o pai mandar erguer estátua. Ele viu como é que o pai ascendeu, como é que o pai caiu. E caiu por quê? Arrogância e soberba. Você sabia de tudo. E há pessoas que estão, Deus está usando esta pandemia para falar a muitas pessoas que já conheceram a verdade, já provaram o dom celestial, já entenderam o que é o Espírito Santo trabalhando, mas que decidiram virar as costas a Deus. São orgulhosos, são soberbos, são arrogantes, são mais amigos dos prazeres do pecado do que Deus, amam mais a glória dos homens do que Deus. E às vezes alguns até chegam a profanar a Deus. Trocar um culto para estar à beira de uma praia é profanar. É profanar. Então, quanto mais luz Deus nos dá, mais responsabilidade nós temos. Quem não adora a Deus, vai adorar quem? Ou vai adorar falsos deuses, ou vai se adorar a si mesmo. Quando eu digo eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu estou me adorando, eu estou me fazendo Deus. Por isso, Deus escreveu lá no palácio, uma festa. O rei já embriagado, já tinha bebido não sei quanta redondinha. Sertanejo! Tem um sertanejo! Aí chamou uma dupla de sertanejo, começaram lá a cantar sertanejo. Quero rock and roll, igual o Rock em Rio. E o rei lá bailando, cheio de mulher à volta. E Deus disse: mene, mene, tekel e parsim. Os dias de Belsazar estavam contados, porque ele recusou todas as oportunidades. Deus disse: basta.
Versículo 27 diz: Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. O bispo Mussalã pegou uma balança aí, só para mostrar aqui. A balança. Nossa vida tem que estar equilibrada. Está sempre alguma coisa querendo desequilibrar. Sempre. Você vem à igreja direitinho, cedizinho, mas há coisas que, se você não resistir, tem que resistir. Se não resistir, nós vamos ser julgados. Se a igreja for a mesma coisa do mundo, para que estamos aqui? É verdade. Se não há em nós uma luz a brilhar, se nosso comportamento não é como sal, para dar sabor, para que igreja? Igreja é o concílio de Deus, onde Deus reúne os seus eleitos para disciplinar, para ensinar, para que nossa vida seja de testemunho no meio de uma geração perversa e corrupta, conforme Paulo disse aos Filipenses. E olha que a igreja Cristo vive te ensina. Pode desligar, bispo, obrigado. Então, todos nós somos colocados numa balança diariamente. O que pesou nesta balança que desequilibrou? O pecado que este homem tinha, a não adoração a Deus, não tinha temor, ainda que ele sabia de tudo, ele tinha um exemplo. Mas nós temos a Bíblia é para o nosso exemplo, para o nosso ensino. As coisas que aconteceram aqui na Bíblia acontecem na nossa vida quando nós desobedecemos. Então, quando eu começo a resistir às coisas espirituais, Hebreus 10, 27, vamos pela terceira vez, diz: certa expectação de juízo e de fogo, se eu resisto às coisas espirituais. Então Deus pesou na balança e disse: Belsazar, tu foste achado em falta. Em Eclesiastes 8:11 disse: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Se Deus fosse julgar cada ato da nossa vida imediatamente, nenhum de nós sobraria. Não é verdade? Então o que é que Deus dá um tempo. E Deus está falando ao teu coração e ao meu coração. Como é que você tem tratado o seu marido? Como é que você tem tratado a sua esposa? Você está trazendo coisas de 1740 para 2021, como é que é? Como é que você olha a Bíblia Sagrada e você diz o que? Não, isso aqui eu não acredito, isso eu acredito. Afinal, ele é o Todo-Poderoso, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é o cabeça. Aí depois eu digo: não, mas eu não concordo com o dízimo, não. Isto é de outra pessoa, isto é de Moisés. Não, eu não gosto muito do louvor, não, bispo, apóstolo. Eu fico lá fora, ali no toalete, quando acaba o louvor eu entro. Ou então eu faço o seguinte: apóstolo, eu fico lá fora, acaba o louvor, acaba o ofertório, aí eu venho tranquilo. Não tem essa pressãozinha que o senhor faz. O senhor faz eu faço pressão. Eu não faço pressão nem sobre a minha família. Imagina se eu vou fazer pressão sobre você. Essa não é minha função. Eu não tenho função de fazer pressão. Eu tenho função de lhe ensinar a verdade para lhe libertar, que é o que eu aprendo. Eu aprendo com Deus. Eu sou um servo dos profetas, do Deus dos profetas. Eu repito o que Deus me ensina. Então, quando Deus fez a última chamada a Belsazar, ele escreveu: mene, mene. Qual era o estado deste homem? Ele estava o quê? Embriagado, estava bêbado. Ele deixou passar a oportunidade. Ele morreu sem Deus, sem paz, sem salvação. Então eu queria terminar lhe dizendo, amado, que nós possamos ter temor e tremor na presença de Deus. Porque tem duas passagens para deixar com você para finalizar. Êxodo 34, 7 diz: guarda a misericórdia de 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos, filhos nos pais, até a terceira e quarta geração. Diz que Deus não é inocente. Se eu peco, se eu erro, eu sei o que estou fazendo. Eu não posso ser inocentado
Se eu praticar, pastor, mas eu posso praticar um erro culposo. Pode, aí é outra história. Agora, o doloso sabe. O que é um doloso? O dolo é o quê? Eu tenho uma arma, ali tem um indivíduo. Eu sei que se apontar a arma e disparar, esse projétil pode matar aquela pessoa. Eu sei das consequências, eu sei do risco, eu assumo as consequências e o risco, eu sei do mal que isto vai produzir. Pá! Chama-se um pecado o quê? Doloso. Eu assumi, sabia as consequências. Agora, eu estou com o meu carro na rua. Quarta-feira, eu estava saindo aqui da igreja, e eu disse aos irmãos, o irmão bispo perguntou, pô, como é que o senhor tirou um fininho ali? Eu disse, meu irmão, eu tirei a carteira em Boston. Fiz o ré do meu carro, quando eu fui sair, culposamente, bati no carro do meu filho Felipe. Parei o carro, achava que tinha destruído os dois carros, foi um pancadão grande, né? Minha esposa foi ver o carro do Felipe, tinha um negócio, o meu carro tinha um negócio. Eu fiz o quê? Doloso ou culposo? Culposo. Não tive intenção. Eu queria apenas bater no carro dele. Eu estava distraído, porque eu acabei, sabe, a soberba tinha tomado conta do meu coração, né? Eu tirei a carteira em Boston, nos Estados Unidos, em Massachusetts. Pum! Na mesma hora bati com o carro. Esse é um exemplo, michuruca, só para você entender. Uma coisa é se eu acelero o carro, eu vou quebrar o carro do Felipe. Outra coisa é se bateu sem querer. Pô. Meu carro ficou arranhado, dele ainda quebrou lá uma coisinha do farol. Você está na rua, uma pessoa atravessa, levou um pancadão, caiu, morreu, você não tem culpa. Por isso é que se chama culposo. Agora você vê um indivíduo lá no meio de uma manifestação, acelera o carro para bater na pessoa, você é doloso. Então, Deus não pode inocentar o doloso. Neemias 1:5. E aí terminamos. Aí diz, Senhor Deus dos céus, grande e temível, tu guardas aliança e misericórdia com aqueles que te amam. Aqueles que te amam. Você ama Deus? Deus guarda a misericórdia. E amam, mas guardam os teus mandamentos. Eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor. Eu tenho que guardar os meus mandamentos. Então, amado, eu termino dizendo, só a Deus a glória, só a Deus a honra, só a Deus o louvor. Que os nossos lábios louvem, bendigam o Senhor, que a nossa alma glorifique Jesus, que nós proclamemos as grandezas do Senhor, que nós adoremos o Deus que tem que ser adorado e exaltado o tempo todo, e que a nossa vida seja reprodução da imagem e da semelhança do Senhor. E quando formos colocados na balança, não seremos achados em falta. Eu queria terminar, porque eu sei que do outro lado tem muita gente desviada do Evangelho, afastada dos caminhos de Deus, desculpa para tudo. Que eu estou com TPM, não vou à igreja. Estou com dor de cabeça, não vou à igreja. Está sol, não vou à igreja. Ouça, você já olhou na parede aí do teu coração o que Deus escreveu? Será que Deus não escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim? Só que Belsazar não teve tempo. Deus está te dando a chance hoje. Entrega a tua vida a Jesus, amado. Volta para os caminhos de Deus. Você que está aí desviado, bebendo, fumando, dando uma de bobo, achando que o mundo tem alguma coisa boa, o mundo vai te destruir. O mundo vai acabar com você. Belsazar não respeitou Deus, não respeitou os utensílios da casa de Deus, não glorificou o Senhor, adorou estátuas. Olha como é que ele terminou. Entrega a tua vida a Jesus, corre para a igreja, venha para a igreja Cristo vivo. Mas eu não aguento, porque amado, venha para a igreja Cristo vivo, volte à sua igreja, meu amado. Você que é daqui e que desapareceu, que foi levado na onda,
volta para a casa do Pai. Há uma balança. Não desequilibra essa balança. Isso traz infelicidade, desastre, vida equivocada. Não vai longe. Entrega a tua vida a Jesus, Pai. Entrega a tua vida a Jesus. Curva a sua cabeça em sinal de reverência à palavra pregada. Oh Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta conversa que eu tive com os filhos na fé. Senhor, que no nosso coração não haja soberba nem arrogância. Que nós sabemos muito bem, Senhor, que foi isso que aconteceu com Belsazar. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Foi isso que aconteceu com outros, Pai, que não souberam resistir e foram condenados com o mundo. Mas a tua igreja está aqui, Senhor, a tua noiva, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Fomos santificados para a salvação, mas com um chamado a sermos santos, a vivermos no nosso dia a dia a vida que te é agradável. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, o que cada um está vivendo, os sofrimentos da vida, Pai. Tu sabes, Pai, porque só Tu conheces, Pai, o levantar, o deitar, os pensamentos. E Tu trabalhaste e estás trabalhando em cada coração neste dia, para a honra, para o louvor da Tua glória. Faz-nos, Senhor, ser luz e sal a cada dia, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Criador, do exaltado Jesus, do bondoso Deus, do glorioso Deus que fez esta obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para a glória do Senhor, vamos glorificá-lo dando-lhe um lindo aplauso. Glória a Deus. Muito obrigado pela honra que você dá ao ministério. Obrigado pelo amor que você tem para com Jesus. Vamos ficar de pé. Nossa bispa vai dar a bênção final. Só lembrando, vamos sair devagarinho. Os irmãos estão aqui na frente, podem sair por estas portas laterais. Estão do meio para trás, podem sair pelas portas principal e as duas laterais da nave, em paz. Vamos viver um resto de dia muito feliz, com a bênção de Deus na semana. Bispa. Glória ao Senhor. Levante as mãos em alegria, em gratidão. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor. Porque Tu nos ama ao ponto de nos disciplinar, Senhor. De nos corrigir, Senhor, de nos açoitar. Mas queremos ser filhos obedientes a esta palavra, Senhor. Queremos ser filhos obedientes a esse Pai maravilhoso que Tu és, Senhor. Saímos daqui, Senhor, para mudar as nossas atitudes, porque nós queremos agradar ao Teu coração, Senhor. E nessa hora, Pai, nós Te pedimos a proteção dos Teus anjos. Aonde quer que nós passemos, Senhor, vai na frente, Senhor, limpando, Senhor, livrando-nos dos inimigos, Senhor, daqueles visíveis e dos invisíveis. Que haja saúde na nossa vida, que haja prosperidade na nossa vida, que hajam bênçãos sem medida, porque Tu és um Deus maravilhoso. Saia daqui feliz, porque Deus quer o melhor para a tua vida sempre. Graça e paz.